Fala aí galera do canal. Hoje eu vim tratar do tema da filosofia. Foi um dos tópicos que eu me propus a falar sobre. Então a pretensão é de ver qual vai ser a audiência, né? Se as pessoas vão gostar, para poder estar dando continuidade. Antes da gente falar de um tópico específico de filosofia, eu acho que seria mais interessante eu apresentar para vocês o que seria filosofia, já que eu acredito que hoje em dia isso não é tão aberto assim ao público, a ponto de qualquer pessoa saber o que se trata para poder levantar questionamentos filosóficos para serem discutidos, né? Então eu vou falar um pouquinho do que é filosofia, o que seria essa ideia de filosofia, né? Da definição de Platão e de Aristóteles sobre filosofia, como funciona o surgimento da filosofia. Então, galera, para a gente entender a filosofia, eu acho que seria de fundamental importância a gente fazer uma correlação com os mitos. Existe na história da filosofia, antes mesmo da existência da filosofia, uma explicação mítica para o mundo. Então, todos os fenômenos de natureza, tudo que existe, todo o cosmos, todo o universo, todos os astros, e até os fenômenos mais básicos, como a chuva, ou uma relação de causalidade, uma lei física, eram explicadas com base nos mitos. Porque o ser humano naturalmente precisava de uma explicação para aquilo que estava acontecendo. Então, a forma dele explicar era mediante os mitos, algo, digamos assim, mais fácil de ser explicado. No entanto, quando você tem a explicação mítica, existe uma grande contradição, tendo em vista que o mito é algo sobrenatural, é algo que não pode ser explicado. Então, o recurso utilizado era explicar aquilo que a gente não conhece por meio de algo que a gente não, por meio de algo que não pode ser explicado. Então, eu utilizo um ser sobrenatural que não pode ser explicado para explicar aquilo que eu não sei explicar. Então, meio que você não chegou a lugar nenhum. Diferentemente disso, a explicação filosófica ela tem a base em princípios racionais. Então, toda formulação vai ser em princípios racionais, em princípios da lógica, sem nada de mito sobrenatural. Os mitos ainda estão presentes nos nossos dias. Até hoje você encontra os mitos, é algo normal. Os mitos também não desaparecem do discurso filosófico grego na antiguidade. Eles ainda aparecem em alguns diálogos, tipo assim, por exemplo, o Sócrates, em grande parte, fala, por Zeus, sei lá, se tal Deus fizesse isso ou aquilo, sabe? Sempre acreditando nas divindades. Mas agora as divindades não vão ter o papel central de explicação do mundo, sabe? As divindades existem, eles são importantes, mas agora eles não vão explicar. A explicação vai ser feita por meios racionais. Muito bem. Então, falando nisso, a gente tem uma explicação mítica, que a gente pode denominar de cosmogonia, e uma explicação racional, que a gente pode denominar de cosmologia. Vamos lá, cosmogonia, a explicação da origem do cosmos, de origem mítica. Cosmologia, a explicação da origem do cosmos, de origem lógica, racional, filosófica. Então vamos lá, mas o que seria a filosofia em si? A filosofia seria um maravilhamento com o novo e a tentativa de compreensão desse novo, ou seja, a busca pelo saber, a busca pelo entendimento. Sabe aquelas coisas que você desconhece e você quer entender o porquê? Você está sendo filósofo, você está tendo uma atitude filosófica, de entender o porquê das coisas. O grande cerne da filosofia está nessa palavra, porquê, né? Seria muito interessante você pensar nisso. Como as coisas funcionam, por que as coisas são assim, por que eu vivo, por que eu vou morrer, qual é o sentido da minha vida, sabe? O cerne da filosofia está na dúvida, está no maravilhamento com o novo e o tentar entender o novo. Então, isso é de fundamental importância para a filosofia. Enfim, tem aquele clichê básico de que a filosofia é um termo grego, de junção de duas palavras, de philo e sofia. Philo que significa amor, um termo amor em grego no sentido de amizade, e sofia é o termo sabedoria. Então você junta, você tem a palavra filosofia, amor à sabedoria. Aquele que é amigo, aquele que deseja a sabedoria. Não é aquele que detém, nem aquele que ignora completamente, é aquele que deseja a sabedoria. Interessante falar daquele que detém a sabedoria, porque você tem aí o conceito de sábio. O filósofo não é o sábio, o filósofo não é aquele que detém. Existe o entendimento de que se você tem conhecimento, ou pelo menos acha
tem um conhecimento completo de algo, necessariamente você se fecha a novos conhecimentos. Por que se fecha? Bom, se eu já sei tudo sobre aquilo, eu não tenho mais por que estudar aquilo, não tenho mais por que saber sobre aquilo, que eu já sei tudo, meu irmão. Então, eu não preciso. Então, essa não é a atitude filosófica, essa é a atitude do supostamente sábio, aquele que acha que sabe, mas na verdade não sabe. Enfim, então a gente tem aí a origem, né, com a explicação mitológica, depois a gente tem uma explicação do mundo de origem racional, filosófica e lógica, e a ideia de filosofia. Então eu já trabalhei com vocês essa explicação mítica, já falei que a ideia de filosofia é a ideia do Talma, do maravilhamento, de você questionar e entender as coisas, buscar entender, não necessariamente saber, mas querer entender, querer encontrar respostas. E a explicação, vamos lá para a explicação racional do mundo, né? A explicação racional do mundo, ela é dada pelo primeiro filósofo, denominado por Aristóteles, o primeiro filósofo, o Tales de Mileto. Tales de Mileto explica que o mundo e tudo aquilo que existe veio de um princípio único. Esse princípio é dado por um termo grego chamado arqué. E esse princípio se encontra na natureza, na physis. A natureza que eles falam é uma natureza de modo geral. Não é tipo o que a gente pensa com natureza hoje. É uma natureza como tudo. Então, o princípio de Tales era a água. E não a água que a gente tem hoje, porque senão a água que a gente tem hoje poderia criar um novo cosmos. E não é isso. Mas aonde está a racionalidade nisso? A racionalidade nisso está em se distanciar da explicação mítica, fazer uma crítica a isso, se distanciar disso, buscar na natureza, naquilo que existe, uma forma de explicar a origem de tudo que existe. Então, nessa busca na natureza, você pode observar que na água, a água está presente em quase tudo, se não em tudo. Todos os seres vivos possuem algum tipo de líquido, algum tipo de água. Você mesmo é composto por água. A água cai do céu. Você está cercado por oceanos, mares com água. Se você cavar um buraco bem fundo, você vai ter água. A terra fica úmida, sabe? Então a água de fato está presente em muita coisa, a ponto de você pensar que ela pode ter sim algum vínculo com a origem de tudo que existe. Enfim, então basicamente é isso. Temos a explicação aí, que a explicação mítica, né, vai naquilo que é sobrenatural, aquilo que não pode ser explicado para explicar, tentar explicar, né, o mundo, que a gente puxa a explicação. A explicação filosófica, né, a cosmologia, a explicação filosófica do cosmos, ela tenta trazer de bases racionais, de formas racionais, explicar a realidade. E a filosofia, que eu queria falar com vocês, o que é essa filosofia? A filosofia é o maravilhamento com o novo, é a busca pelo saber. Não é necessariamente saber, mas é querer saber. Então a gente tem diversas questões filosóficas muito importantes, ou seja, que são o desejo das pessoas de conhecerem, o que a gente quer conhecer, né? Então a gente tem, por exemplo, por que a gente existe, qual é a finalidade da nossa vida, o que é a alma, o que é o sobrenatural, o que é o mundo, existe alguma ordenação do mundo, sabe? E, enfim, a principal questão, ao meu ver, e que é o mais valorizo, que eu mais gosto, seria a finalidade de nossas vidas. Ou seja, um tema um pouco mais existencial, pensado mais no ser humano. E não só no mundo, né? Mas no ser humano. Por que eu existo? Qual é a finalidade da minha vida? Sabe? Como tudo isso aconteceu? Será que eu tenho alma? Será que existe uma vida após a morte? Então são questionamentos filosóficos que a gente pretende tratar aí. Talvez futuramente alguns autores em específicos, como um Sócrates, um Platão, um Aristóteles, uma filosofia helenística, que trata bastante sobre a paz de espírito, a imperturbabilidade, como você faz para ter uma vida boa, né? Que tá, até tatuei aqui no braço. Mas enfim, a gente pode tratar isso futuramente. Hoje foi um tema filosófico, tentar explicar, dar uma introdução do que seria filosofia para a gente poder dar continuidade e vocês poderem trazer sugestões do que pode ser falado sobre. Bom, então é isso aí, peço aí para vocês ajudarem no like, se inscreverem no canal e deixarem suas sugestões, o que vocês querem ouvir. Eu optei por trabalhar com 3 tópicos, né? A questão da filosofia, a questão da musculação, do meu estilo de vida, e uma questão que meu hobby mesmo, que é automotivo.
Enfim, vamos ver o que vocês acham. Já esse vai ser o primeiro vídeo da área de filosofia. Já foram publicados 3, com esse serão publicados 3 vídeos, um de cada área. E vamos ver qual vai ser a reação da galera, o que vocês vão achar, né? Pra gente dar continuidade e criar um foco melhor naquilo que a gente faz. Valeu? Se inscreve aí no canal, deixa o like. Tamo junto.